Olá, pessoal. Esse é o estudo das mensagens dos mentores, um vídeo de quarta-feira. Esse é um vídeo da quarta parte da mensagem Somos amados e respeitados pelo Criador, título escolhido pela Caroline, para a mensagem de número 130, que foi ao ar em maio de 2023, uma mensagem bem recente, e foi proferida pelo mentor Hayashida. Tudo bem contigo, Jordelê? Tudo bem. Eu estava lembrando aqui como passar rápido, né? Isso foi em maio, nós já estamos entrando em julho. Cara, é muito rápido o tempo. Às vezes a gente nem pensa, né? Mas só que eu estava fazendo uma retrospectiva desse período que a gente estava gravando essa mensagem, né? O quanto foi rica a experiência esse período, né? Sua viagem para o Sul, e você fazer uma série de coisas lá, e palestra no Largo Juliano, depois voltar passando por Florianópolis, depois viagem para Minas, né? Eu, nesse meio tempo, também fui a São Paulo, tive curso do Haroldo, tive um curso, perdão, em Belo Horizonte com a equipe do Haroldo, né? E participei lá no São Domingos do Prata, contigo e com o Fabrício, no trabalho do Instituto Amélia Rodrigues. Então, é rápido, mas ao mesmo tempo foi um período muito intenso, né? Muita produção, muitas coisas acontecendo. Foram experiências muito válidas e muito ricas. E acho que essa experiência em São Domingos do Prata foi muito importante para nós todos, né? Por tudo que ela moveu e por tudo que ela trouxe até nós. Isso é muito bacana, né? Então foram realmente experiências incríveis, mas o tempo voa. É isso mesmo. E Hayashida vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o tempo, sobre a evolução, sobre o quanto nós precisamos de prestar atenção ao nosso redor. E essa é a última parte da mensagem. Então eu vou passar a mensagem para vocês e depois a gente faz um estudo sobre ela. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, nos é perguntado qual a influência que os espíritos exercem sobre os encarnados. E aqueles instrutores do amor nos dizem, da forma mais simples, clara e objetiva: mais do que imagineis, muitas vezes são eles que comandam vossos pensamentos. Comandam vossos pensamentos. Manipulam vossas vontades. Claro que diante de uma afirmação dessa, como não pensar, ai meu Deus, estamos entregue à barbárie? Não, não estamos entregues. Porque nunca saímos dela. Porque nunca nos afastamos dela. O que fazer então? É simples. Observe todos os teus gostos. Analise-os. Qual o gênero de música que mais lhe agrada? Depois, qual a poesia é transmitida por ela? Aí nós já teremos um ponto de frequência a ser estudada. Ela é de traição? Ela é de morte? Ela é de esperança? Ela é de quem sofre? Pois bem, nós vibramos na energia do que recebemos e do que escutamos. Como é tuas preces? São queixas? Lamentações? São pedidos? Ou são agradecimentos? A que mais
for solicitado, então sabeis a energia que domina os seus pensamentos durante as preces. Durante os conflitos, qual a nossa reação? Aquietarmos-nos, chorar, agredir. Depois dessa decisão, dessa escolha, dessa análise, aprofunde ainda mais quais são os pensamentos que brotam e que você os reprime. No momento das felicidades e das escolhas assertivas tomadas, qual a sua reação? Agradecer ou olhar para dentro de você e, naquele momento, esquecer os pedidos e dizer: eu sou bom, eu consigo. Então percebemos claramente que nas conquistas somos egoístas, mas nas adversidades somos humildes. Encontramos outro processo de tratamento. Veja, meus queridos irmãos, a tarefa árdua que cabe a todos nós nesta existência. Mas apesar de tudo isso, que parece duro, que parece aflitivo ao se refletir, lembrai, Deus envia anjos luminosos, espíritos luminosos, guardiões luminosos, protetores luminosos. Veja quão bela e diversificada é as denominações para te amparar, para te orientar, para te proteger. Você, nós, somos muito amados e respeitados pelo Criador. E a nós só compete amar e respeitar. O restante, crescemos e aprendemos. Desta forma, não deixe que sua fé se abale diante dos obstáculos da vida. Eles são mais passageiros do que as felicidades que alcançarão. Paz e luz. Muito bem. Eu acho que quando é a conclusão da mensagem, a gente fica meio sem palavras, né, Jordelei? Totalmente sem palavras. Principalmente quando ele nos leva a refletir coisas que nós não pensamos. E eu não lembro quem comentou, mas é alguém conhecido que disse: aquilo que o povo escuta é o nível que ele se encontra, né? Tem alguém que falou uma frase semelhante a essa, referendo-se à cultura, à música em si. E aí vem Hayashida e nos traz essa reflexão também, né? O que nós mais escutamos nas nossas músicas? E porque aquela vibração vai permanecer em nós. E hoje a gente está vendo, assim, eu falo agora como músico mesmo, né? Que foi as poesias estão deprimentes. Não, são músicas muito bonitas, mas as poesias, né, ou seja, a construção musical muito bonitas, bons músicos, bons intérpretes, mas a poesia, a mensagem que traz, é um desastre muitas vezes. E isso demonstra exatamente o nível evolutivo de um povo.
E a gente precisa pensar de modo coletivo. Precisamos mesmo pensar de modo coletivo nesse ponto, porque, mas eu não escuto. Mas a massa que nós estamos inserido, escuta. E essa é a vibração da qual nós tentamos escapar, os bloqueios que temos. E também eu achei muito interessante que ele falou que a barbárie ainda não saiu daqui. A barbárie continua aqui. E isso faz muito sentido, porque nós estamos vendo não a barbárie como se via outrora, né, onde todos os povos estavam em conflitos um com o outro, dominar, devastar, mas a gente vê outra forma de barbárie, que é o descaso, o descuido. Né? Se a gente parar para pensar que em pleno 2023 ainda tem pessoas que vivem sem o mínimo das necessidades básicas, né? Esgoto, água encanada, luz elétrica. Né? Ainda muitas pessoas vivem isso em 2023. Isso não é uma barbárie, se a gente for olhar, porque é um povo, uma parte crescendo muito e uma parte negligenciada, esquecida. E então, o quanto Hayashida nos pode fazer refletir sobre o que está dentro de nós, o que está perto de nós e aquilo que está ao nosso redor mesmo. E eu acho que a partir dessa reflexão vem esse lado importante, né, da gente parar de só se apoiar nessa, eu vou chamar de desculpa, né? Essa desculpa de que o externo tá assim, tá assado, tá vendo a cultura, que horror, né? Porque aí depois ele fala, vocês estão mergulhados nisso porque vocês são parte disso, né? Não é como se fosse do tipo assim, tudo tá assim, então você também pode ser assim, e vamos deixar tudo para lá e vamos nos conformar com isso, né? É como se fosse assim, se você está constatando que isso tudo tá denso demais para você, é sinal que você tem alguma coisa para contribuir, para melhorar esse entorno, né? E, e aí, na hora de fazer isso, vai ter muitos obstáculos, e aí uma parte que me tocou muito, que tem a ver com essa minha busca toda, né? Que ele disse, não deixe os obstáculos ou as barreiras, né? Fraquejarem a tua fé, né? Então, não deixe que essas coisas todas façam a sua fé menos firme, menos eficiente, menos atuante. E eu acho que essa parte, né, dessa força interna, de uma consistência, que é muito do que eu sempre tenho buscado, né, nesses contatos com os mentores, né, desde lá atrás, o Ekenaz me falar sobre fé, e outros orientadores também falarem muito desse ponto, né, e a gente vê na irradiação várias mensagens falando sobre acreditem em vocês mesmos, né? Parem de duvidar das coisas, não é possível, a gente está mostrando para vocês tudo e vocês continuam duvidando. Eu lembro até de ter comentado com o Jordelei, assim, eu voltei lá de São Domingos do Prata, trabalhei com o Lázaro umas horas, né? E agora é quase como se fosse assim, ó, tá vendo? Você cutucou dentro da ferida de Jesus, que mais você está querendo saber, né? Não tem mais como provar nada, agora é só uma questão de você parar com a teimosia, porque as provas todas já estão em volta, né? E é como se essa fé, então, tem que simplesmente fluir, não é mais como se eu tenho que fazer força para ela acontecer. E ele fala isso muito claramente, né? Que às vezes o que faz a nossa fé fraquejar é a nossa dúvida diante dos obstáculos, né? E a gente precisa de compreender que não, que Jesus nos obstáculos está lá nos acompanhando também, né? Apesar da gente às vezes não saber, e às vezes a gente não perceber que é Ele que está conduzindo boa parte da tarefa. Né? Quanto isso me faz crescer, assim, em termos de ideias e coisas. Ontem, né, numa das lives que eu fiz, eu falava sobre isso, né? Nós estamos há 2000 anos tentando fazer a nossa fé ficar do tamanho de um grão de mostarda. A gente não está nem tentando fazer uma fé grande.
A gente está tentando ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Em 2000 anos a gente não conseguiu essa façanha de ter uma fé. E olha que uma fé pequena, porque um grão de mostarda é nada. Começou a transmutação. E não é nada. E nesse tempo todo, ainda a gente vacila, né? Tu falaste lá sobre São Domingos, né, do Prata, e que tu disse, agora eu não posso mais duvidar, agora eu vivenciei, agora eu botei os dedos dentro das chagas, né, do Cristo. Mas aí eu vejo, sempre nós conseguimos, Robson. A gente tem o dom de conseguir algumas coisas impossíveis, né? E porque eu vejo por mim, eu deve ser 14, 12 ou 14 anos trabalhando com o Eikenazi e com o Lázaro. Acho que o Lázaro tem um ano a menos que o Eikenazi. Então, eu não poderia mais duvidar, vendo tudo que eu já vi, experienciando tudo que eu experienciei. E eu experiencio a experiência de dentro dela. Né? A minha experiência É, dentro da experiência. dos bastidores. Dentro dos bastidores. E mesmo assim eu tenho, às vezes, um problema com a minha fé. Então, é algo que está muito preso mesmo em nós, muito lá dentro, concretizado, né? Que precisa se romper e sair. E o mesmo mentor Hayashida nos trouxe com muito carinho, muita atenção esta mensagem. E eu gosto muito também da conclusão dele, né, de que nós somos amados e respeitados pelo Criador, né? Então você vê como mesmo a gente com essas dúvidas de fé, mesmo como a gente vacilando na hora da tarefa, vacilando na hora dos testemunhos, né? Como mesmo assim Deus espera o nosso livre-arbítrio decidir e como Deus espera que a gente perceba, né, todas essas coisas que a gente recebe o tempo inteiro, né? Então, é como se fosse uma espécie de paciência infinita que aguarda a gente ter a vontade, né? Vamos dizer assim. Vontade não é uma palavra boa, a iniciativa. A iniciativa de dar o primeiro passo, né? De abrir a porta. Né? É aquela cena, Jesus está na porta e ele bate. Né? A gente tem que abrir a porta. Né? Ele não vai arrombar a porta e entrar à força. Mas abrir a porta era uma coisa que era para ser simples, e a gente faz um teatro, uma confusão, perde a chave, perde o caminho da porta, não encontra a maçaneta, né? A gente faz um monte de coisas, olha na fechadura, não, acho que não é Jesus, não vou abrir não. E fica nesse círculo, né? Que às vezes a Deve gente ser um acha. assaltante, não vou abrir, não. Eu acho que é bem por aí. Sabe que eu já me fiz muito essa pergunta. Se Jesus voltasse, né, em corpo, será que eu reconheceria ele? Será que eu reconheceria no sentido de aprová-lo, de aceitá-lo? Ou eu taxaria ele como mais um louco que chegou aí achando que pode fazer tudo? Como será que seria a minha reação? Eu me pergunto muito isso, Robson, porque a gente não pode se enganar. Nós temos um lado crítico muito intenso, muito sério. E será que na atualidade, se eu estivesse aí na multidão, eu ficaria com Jesus ou ainda iria para Barrabás? Porque eu acho que nesse ponto é que vai mudar drasticamente o meu interior. Talvez eu esteja até divagando ao falar isso, mas é nesse ponto que talvez eu poderia entender melhor a amplitude do que é espiritualizar-se, do que é entender Deus e a espiritualidade.
E eu acho que não só o Hayashida, mas com todos os mentores, eles trazem muito essa coisa de nós olharmos o trabalho e a sinceridade, né, a simplicidade. Mas eu me pergunto, será que se hoje eu estivesse exposto a tal situação, eu teria olhos para ver? Porque se a resposta for não ou não sei, então, diante do que eu vivo atualmente, em relação ao que os benfeitores nos falam, a resposta é a mesma. Não, não sei. Porque eu ainda estou relutante. Né? Eu ainda estou me segurando na fé, eu ainda estou me segurando nas crenças. Não está havendo uma entrega total. Isso é uma das coisas que eu venho refletindo muito assim, nos últimos meses. Mas eu acredito que essa resposta, ela não é sim ou não. E às vezes, né, eu estou pensando que não sei é a mesma coisa que não. Acho que a resposta não é sim ou não. É como se a gente está em um momento mental que existe uma plasticidade. Então, tem instantes que a resposta é sim, tem instantes que a resposta é não. Só que a gente está trabalhando a nossa mente para essa chance da resposta ser sim ser cada vez maior, sabe? Então você mesmo diz assim, então tem 14 anos que eu estou trabalhando com os mentores. E a minha crença tem hora que ainda dá uma oscilada, né? É como se fosse uma luz de vela, assim, que de repente parece que vai apagar e dá aquela balançada. Essa balançada não quer dizer que a luz não existia antes e que ela não vai continuar a existir depois. É como se fosse isso, né? Essa plasticidade que eu estou dizendo. Então é como se a resposta não é nem sim ou não. Né? A vela vai continuar acesa? A maior parte do tempo a gente vai trabalhando para a resposta ser sim, né? E boa parte do tempo, na maioria das tarefas, a resposta é sim. Tanto é que a gente busca esse caminho, né? E busca a gente se concentrar e utilizar o nosso tempo para esse propósito, né? E tem alguns momentos que é não, tem alguns momentos que a gente dá uma revolta na cabeça e chuta o balde, não, me enche o saco, não vou fazer nada hoje. E aí os mentores ficam olhando assim, então tá, daqui a pouquinho você volta. Né? Não é como se eles ficassem bravos, e acho que também não é como se Jesus ficasse bravo, sabe? Então eu acredito que se ele viesse e a gente tivesse que conviver com ele, não é como se ele esperasse assim, ó, me fala agora, você vai me acompanhar sim ou não, sabe? Acho que é como se ele fosse andar do nosso lado um trecho da estrada, dando oportunidades para a gente usufruir dessa oportunidade em vários momentos, né? Exatamente. Obrigado, meus queridos irmãos, né, por estarem aqui conosco, né, no término desta mensagem tão importante, né, tanto para mim quanto para Robson, acredito que para vocês também. E deixe nos comentários as suas dúvidas, né, seus questionamentos, seus pontos de vista. Né? Também é muito importante a gente saber o que vocês também estudam, refletem sobre essas coisas, sobre esses pontos. E desejamos uma semana muito abençoada e rica a todos vocês. Nos vemos no decorrer da semana nas lives que teremos. Um grande especial abraço. Fiquem com Deus.